Hoje a gente vai estudar um pouco sobre o sistema ósseo, tá? Então vamos ver aqui, a gente vai ver um pouco sobre o esqueleto humano, a nomenclatura e a localização dos ossos, né? Qual a definição dos ossos, né? É um conjunto de estruturas orgânicas responsável pelo movimento, locomoção e deslocamento dos seres vivos. Ou seja, sem essa estrutura, gente, que são o esqueleto humano, não conseguiríamos nos locomover. Graças a essa estrutura, conseguimos. Então, vamos ver aqui o que são esses ossos realmente, né? Ossos são estruturas encontradas apenas nos animais vertebrados. Formado por um tipo de tecido conjuntivo que se dá o nome de tecido ósseo. É caracterizado por uma matriz extracelular endurecida pela presença de compostos de cálcio em suas estruturas. Ou seja, esse composto chamado cálcio, gente, ele é fundamental para os nossos ossos. Já ouviu a mamãe falar que isso é importante? Com certeza sim, né? Então vamos ver aqui, o sistema esquelético, gente. O esqueleto adulto médio possui 206 ossos e representa 1/5 do peso corporal. Então, quando vocês veem aqui adulto, por que adulto 206? Porque as crianças recém-nascidas, elas são compostas mais por cartilagem. Então, esse número de 206, ele vai aumentar para 305, tá? Mas a cartilagem cresce e assim vai formar um osso. Então, no caso das crianças, não esqueçam, elas têm 305 ossos e não 206, tá? O conjunto desses ossos determina a forma de seu corpo e constitui sua estrutura de sustentação, ou seja, gente, o esqueleto humano é que sustenta realmente o nosso corpo, né? Os ossos são organismos vivos e dinâmicos. Eles têm uma composição de 22% de água, sais minerais, cálcio e fosfato e fibras colágenas, que é muito importante. Então, possui irrigação sanguínea ativa, se constitui quando quebram e se fortalecem quando são submetidos. O que quer dizer isso, gente? No caso de se constituírem, quando a gente cai, quebra um osso, aí a mamãe leva a gente para o hospital. Chegando lá, o doutor imobiliza o osso para que ele possa se reconstituir. Isso é uma característica importante dos ossos. E a questão do fortalecimento é quando praticamos atividade física. Então, vamos lá praticar atividade física para que esses nossos ossos, eles possam ficar mais fortes, né, gente? Tem um centro esponjoso disposto em forma de malha. O que quer dizer esse centro esponjoso, gente? Esse centro esponjoso vai dar mais leveza ao esqueleto humano, ao nosso corpo, né? Agora a gente vai ver aqui as suas divisões, né? O esqueleto humano possui 206 ossos, como acabei de falar, exceto as crianças, né? Lembrando, aí nós temos aqui a divisão cabeça, tronco e membros, né? Cintura escapular, cintura pélvica, essas são as principais divisões do nosso corpo, no caso do esqueleto humano. Aí nós temos esqueleto
humano, nós temos os membros superiores, né, gente? Ó, vendo aqui braços e pernas superiores, não esqueçam, inferiores, os pés e as pernas. Agora, o importante, gente, lembrar dos nomes que nós temos em cada osso do nosso corpo, né? Não iremos estudar todos, porque são 206 ossos, mas alguns são importantes a gente lembrar o nome. No caso dos membros superiores, nós temos o ombro, cintura escapular, e a clavícula e a escápula. Aí nós temos braço, que é esse, e o antebraço e a mão. No caso do braço, ele é composto apenas por um osso, chamado de húmero. No caso do antebraço, nós temos dois ossos, o rádio e a una, ok? Não esqueçam desses nomes, pode ficar repetindo para que vocês possam lembrar. No caso dos membros inferiores, né, nós temos o quadril e a cintura pélvica, que é o sacro e o ilíaco. E nós temos coxa, perna e pé. No caso da coxa, gente, esse osso maior aqui, ele é chamado de fêmur, tá? Então, é o maior osso do esqueleto humano. Aí depois nós temos pátela. Também na perna, gente, nós temos dois ossos. Um é chamado de tíbia e o outro é de fíbula, certo? Agora vamos ver aqui a questão da coluna vertebral. No caso da coluna vertebral, nós temos 33 vértebras, que são o quê? São discos invertebral. Ó, é como se fosse disco realmente, né? Composto, gente, também por cartilagem, tá? Então, o nome da parte aqui da coluna vai depender da região em que ela se encontra. Nós temos a cervical, nós temos a torácica, a lombar, e essa partezinha que fica mais embaixo é chamada de sacro e cóccix, ok? Agora eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre as articulações, tá? Que são os movimentos, tá? Então, nós temos o que? Estruturalmente, uma articulação define-se como um local de união entre dois ou mais ossos. Então, é uma união de ossos, né? Vamos ver agora os tipos de articulações. Nós temos três tipos principais aqui, que são as móveis, as semimóveis e as imóveis. No caso das móveis, nós temos movimentos amplos, tá? Que esses movimentos amplos vai facilitar, né, bastante, porque eu posso ir para frente, para trás, de um lado, do outro, né? Isso vai ajudar. E no caso das semimóveis, são movimentos limitados. Eu só posso de um lado, né? E nós temos as imóveis, que não permite movimento. No caso do crânio, a gente vai ver agora uma estrutura muito interessante, que é aqui, ó, do caso do crânio, ó. Vocês podem ver que essas articulações aqui, elas não se movem, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, o corpo humano, aqui o esqueleto, ó, no caso da coluna, acabei de falar, coluna vertebral, né? Ok, ó. E um pouquinho aqui sobre essa estrutura maravilhosa, né, gente? Que é o esqueleto humano. Tá ok? Então, ó,
Importante a gente lembrar, gente, do esqueleto humano, que todos somos iguais, né? Não tem questão de cor nem classe social, todos temos o mesmo formato. Isso é muito importante para que a gente não venha até o que? Preconceito, né? Somos todos iguais. Olha lá, oi, ó, uma voltinha. Aqui, ó, dando uma voltinha, ó, como somos todos iguais. Todos nós temos esse mesmo formato, né? Temos esse mesmo formato. Ninguém é diferente. Somos todos iguais, né? Então, voltando aqui, no caso das articulações, agora, gente, nós iremos aprender um pouquinho sobre os cuidados com a coluna. No caso, essa coluna que vocês viram, ela realmente é a que suporta mais peso, né? Por isso, coluna é a principal que nós temos no nosso corpo. E a gente precisa aprender a cuidar dela, né? Então, uma forma de cuidar é fazer alongamentos. Então, os alongamentos devem fazer parte da sua vida diária, porque relaxa a mente e regula o corpo. Você descobrirá que a prática regular do alongamento ajuda a prevenir lesões na coluna. Isso é muito importante. Vamos ver os benefícios. Ó, diminui a tensão muscular e torna o corpo mais relaxado. Melhora a coordenação, permitindo movimentos mais soltos e fáceis. Aumenta a amplitude de movimentos, ajuda a manter seu atual nível de flexibilidade, tornando, com o passar do tempo, cada vez menos rígido. Desenvolve a consciência corporal, ou seja, só tem benefícios quando a gente faz o que? Alongamentos. Então, vamos lá fazer alongamentos, né, gente? Quando fazer esse alongamento? Quando eu devo fazer? Pela manhã, antes de iniciar o dia, tá? No trabalho, para aliviar as tensões, né, do dia, após ficar sentado ou em pé por muito tempo. Quando se sente tenso. Quando a gente se sente tenso, eu vou lá e vou fazer um alongamento. Ou seja, sempre que eu estiver achando necessário, gente, eu posso vir a fazer esse alongamento. Agora, eu gostaria que a gente visse algumas posições corretas, né? Para que a gente não venha a ter problemas com a coluna. No caso de dormir, de barriga para baixo, não é indicado, é errado. No caso de lado é o correto, mas devemos colocar um travesseiro entre as pernas, né? E no caso de barriga para cima, tá? Que é o contrário do outro, aqui de barriga para cima, eu devo colocar um travesseiro embaixo da minha perna, tá? E outra, o travesseiro aqui da região da cabeça não deve ser muito alto, porque isso vai deixar a nossa coluna, não vai deixar ela reta, isso vai prejudicar, tá ok? Então, vamos ver também a questão do carregar peso. Quando eu vou pegar um peso muito grande, eu faço o que? Eu vou me agachar e manter minha coluna reta para que eu possa levantar esse peso. E não fazer uma curvatura, né? Para que eu vou ficar o quê? Com dor na coluna. Outra coisa é a questão do equilíbrio. Quando eu pego um peso, eu tenho que equilibrar. O tanto que eu pegar em uma mão, eu pegar na outra, para que a minha coluna
não venha a sofrer. Lembrando da mochila, né? A gente deve realmente colocar nas costas. Por quê? Porque o equilíbrio do peso aí vai facilitar, né? Outra coisa também, gente, a questão de escovar os dentes. Se eu me curvo para escovar os dentes, está errado. Eu vou ter dores na coluna, né? Eu devo fazer o quê? Manter minha coluna mais reta possível, para que eu não venha a sofrer com esse problema, né, gente? Vamos prestar atenção. Se alguém está tendo esse hábito, vamos corrigi-lo para que futuramente a gente não esteja aí com um grande problema, né? Ok, gente, era isso. Então, bons estudos aí para vocês, ok? E